Você precisa entrar no seu quarto, você precisa dobrar o seu joelho, ou em pé, mas você precisa orar, clamar a Deus, para que as coisas aconteçam. É isso que Deus espera de nós. Por quê? Porque Deus é orgulhoso? Não, porque Deus está testando a nossa dependência dEle, a nossa fidelidade dEle, o quanto confiamos na sua provisão. Porque enquanto você tem recurso, você confia no seu recurso, não vem falar que você confia em Deus. Enquanto você tem dinheiro no bolso, um saldo positivo na conta bancária, um cartão que pode te dar um limite ali especial, você confia naquilo que você tem. Agora, quando tira-se tudo isso, quando a única coisa que você tem é Deus, então você tem uma atitude diferenciada. Aqueles que confiam no Senhor sabem, não, o que eu tenho mais precioso, posso perder tudo, todas as coisas, se eu tiver a presença dEle. Eu tenho tudo que eu preciso, tudo que eu necessito, tudo que eu desejo está nele, tudo que eu preciso eu encontro nele, porque Ele é a minha provisão, é Ele que sustenta, é Ele que me mantém, é Ele que me dá o fôlego de vida, é Ele que me dá os recursos, é Ele, não tem outro que você pode nomear como alguém que tem te abençoado ou te beneficiado. Então, quando você aprender a buscar ao Senhor, você vai ver que a provisão ela vai chegar muito mais rápido na sua vida. Então, quando eles começam a passar por fome, Deus envia o maná. Mas como que era agora a provisão? Nesse primeiro momento da água, a provisão foi para que eles pudessem tomar à vontade. E talvez beberam por dias. Mas quando agora foi a necessidade, foi fome, ele faz um outro teste e fala assim, agora é o seguinte... Vamos fazer diferente? Vocês vão depender da minha provisão diária. Ele envia o maná e ele fala assim, ó, vocês querem comida, né? Então vai vir pão do céu para vocês. Só que é o seguinte, esse pão vai cair de manhã, você vai lá, recolhe, come e não deixa para o dia seguinte. Porque Deus estava querendo mostrar que no dia seguinte você precisaria buscar novamente. Se você guardasse para o dia seguinte, aquele maná estragava, não servia para consumir. Aí Deus estava querendo nos mostrar, olha, dia após dia, todas as manhãs, venham buscar desse pão. Isso fala de coisas espirituais, fala da nossa oração, fala do nosso devocional, do nosso tempo com Deus. É de manhã que nós devemos também buscar. Eu sei que alguns têm momentos diferenciados, busca à tarde, busca à noite, na hora do almoço, não é questão isso. Mas quando você busca de manhã, há algo espiritual nisso, sabia disso? Quando você busca de manhã, você está mostrando para Deus, Deus, eu tenho tantas horas pela frente, 24 horas, 16 horas, 18 horas pela frente. Eu estou fazendo o que é mais importante para mim, eu estou buscando a Tua presença. Eu preciso que a Tua presença vá comigo para tomar decisões, para que eu não escolha de forma errada, para que eu não ande em caminhos errados. Eu preciso do Senhor. Porque quando nós oramos à tarde ou à noite, nós geralmente apenas agradecemos ao Senhor. Mas quando você ora pela manhã, coisas boas vão começar a acontecer na sua vida. Amém? Quando você se alimentar desse pão vivo todas as manhãs, coisas vão acontecer maravilhosas na sua vida. Agora, uma vez que Deus, nós compartilhamos sobre isso aqui alguns domingos atrás, que a luz do Senhor ela vem para nós para que nós venhamos dar um passo de cada vez. Ele ilumina esse curto espaço para que você tenha sempre a dependência dele. Ele não expande a sua luz para que você veja já o longo da trajetória e assim você possa caminhar de forma independente. Isso se parece com muitos de nós, porque muitas vezes nós queremos a provisão de Deus, mas não estamos dispostos a abrir mão de muitas coisas da nossa vida, ou de todas as coisas da nossa vida. Nós queremos caminhar com Deus, queremos as suas promessas, queremos chegar à terra prometida, mas não estamos dispostos a obedecê-lo. Queremos apenas que o Senhor faça algo para nós, queremos que Ele de fato venha abrir as portas para mim e para você, mas muitos de nós acreditamos que nós poderíamos chegar nos nossos objetivos sem a presença dEle. Eu posso chegar nesse objetivo, isso eu posso conquistar, isso eu posso alcançar, não preciso de Deus. É só eu trabalhar mais, estudar mais, me qualificar mais, eu posso. Mas a vontade de Deus é que você dependa dEle, dependa dEle. Isso se torna muito familiar porque na maioria dos casos é a nossa história. Nós não estamos dispostos a abrir mão
nós não estamos dispostos a obedecer, nós achamos que nós podemos conquistar os nossos objetivos pela nossa própria energia, capacidade que nós temos. Então, independente dos testes que Deus coloca na nossa vida, o objetivo principal é nos tornarmos dependentes dEle. E Deus não quer que você busque apenas Ele em alguns momentos, mas em todos os momentos, Deus deseja que você e eu busquemos Ele. Busquemos a Ele. Independente se o momento parece ser muito simples de resolver, ou se ele é mais complicado. E eu queria falar para você de 3 testes que são muito comuns, que Deus frequentemente usa na minha vida e na sua vida. Quantos testes? 3. Fala com fé, 3. Primeiro teste, Deus testa o nosso coração. Fala assim, em primeiro lugar, Deus testa o meu coração. 1 Crônicas, capítulo 29, no verso de número 17, na tradução da Almeida, Revista Atualizada, vai dizer assim: bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Bem sei que tu, ó Deus, prova os corações e que da sinceridade te agradas. Você sabe que as nossas maiores quedas, elas são procedidas por conta de um único fator. Nós podemos enumerar vários, eu sei, mas o principal que faz com que nós cairmos é o nosso orgulho. Eu acredito que não há pessoas orgulhosas aqui nessa noite, mas em todo caso eu vou falar sobre isso. O orgulho é que faz com que nós venhamos a cair, tropeçar. É o orgulho que faz com que nós venhamos ter aquela tendência de presumir as coisas. É o orgulho, e isso traz para nós sempre problemas. Por quê? O orgulho faz você se tornar alguém arrogante, e a arrogância, ela traz coisas ruins para a nossa vida, resultados ruins, porque em algum momento, o orgulhoso, o arrogante, ele vai pensar, nós nunca pensamos nessa perspectiva, nós achamos que o orgulhoso é aquele que não quer ajuda, nós achamos que o arrogante é aquele que esnoba as pessoas, não é assim? Mas na verdade, o orgulhoso e o arrogante é aquele que presume que pode viver sem a presença de Deus. Esses são os piores arrogantes e orgulhosos. Eu não preciso de Deus, outros precisam. Eu sou muito bem resolvido, eu sou alguém que tenho saúde, eu sou alguém que trabalho. Não é a igreja não que vai colocar pão na minha mesa. Não é a igreja e pastor que vai pagar as minhas contas. Esses são os orgulhosos, os presunçosos e os arrogantes dessa geração, porque estão rejeitando Deus. E às vezes, não estou falando para você só do ímpio não. O cristão muitas vezes tem atitudes erradas. Ele acha que ele pode viver sem Deus, caminhar sem Deus. Então tome cuidado, porque todas as vezes que nós caímos, tropeçamos, essa queda, esse tropeço, ele é antecedido por conta do orgulho, da arrogância, da soberba do nosso coração. E isso está em cada um de nós. Alguns são mais, outros são menos, mas em momentos diferenciados, muitas vezes o que nós mostramos é essa arrogância e esse orgulho dentro de nós. E a Bíblia diz que Deus é aquele que sonda o nosso coração. Por que Deus sonda o nosso coração? Porque Ele busca em nós, no nosso coração, humildade. Quando Ele não encontra, nós começamos a ter problemas. Então eu preciso ter a humildade. Qual é a perfeita humildade? Não é você andar com roupa rasgada, chinelo de dedo, vir a pé para o culto. Não, não é isso. A perfeita humildade são aqueles que reconhecem que não podem dar um passo sequer sem a presença de Deus, sem a mão de Deus. Eu não posso sair, eu não posso iniciar o meu dia, eu não posso tomar decisões, eu não posso fazer escolhas, eu não posso investir o meu dinheiro sem antes consultar a Deus. Educação dos filhos, tratamento com o cônjuge dentro de um casamento, todas essas coisas eu preciso buscar de Deus realmente qual é a forma correta. Isso fala-se de humildade. Eu reconheço que há alguém maior, mais poderoso, mais forte, que a mentalidade, que o pensamento não são os meus pensamentos, que os caminhos não são os meus caminhos. Eu preciso entender isso da parte de Deus. Agora, por que Deus permite muitas vezes que nós manifestemos o orgulho e a arrogância? Para que
na sua arrogância, na sua soberba, no seu orgulho, você chegue até o fundo do poço. Até você poder olhar e falar assim: eu não tenho mais condições de sair dessa situação, eu preciso do socorro que vem do alto. E o orgulho, soberba, arrogância, ela vem justamente quando o nosso olhar está unicamente de forma horizontal. Quando nós olhamos muito para essa terra, para essa vida, quando nós olhamos apenas na perspectiva do horizonte, nós nos tornamos facilmente orgulhosos. Qual é a solução? Quando você, no seu orgulho, for até o fundo do poço, você vai precisar olhar para cima. A solução é olhar para o alto. Deus quer que eu e você, principalmente os filhos dele, olhe para o alto. Nós olhamos muito para essa perspectiva terrena. São as nossas contas, o nosso trabalho, a nossa família, as coisas de casa, pessoas doentes. Nós olhamos muito para isso e olhamos pouco para o alto. Há muitos que já também trouxeram até para dentro da igreja os ensinos com autoajuda. Olha, não parece que o evangelho não está funcionando? Vamos pegar uma autoajuda aqui para tentar melhorar esse povo. Não, a ajuda perfeita é aquela que vem do alto. A solução perfeita para os seus problemas, para os seus temores, para as suas dúvidas, é aquela que vem do alto. Se você está vivendo nesta vida com uma insatisfação, que você acorda todos os dias, não sabe o que fazer, não sabe por que está assim, tem trabalho, tem saúde, tem família, mas ainda assim parece que te falta algo. Comece a tirar os olhos dessa perspectiva terrena e olhe para o alto, olhe para Deus. Porque Deus vai te dar significância, propósito, relevância para você poder caminhar na presença dEle. Eu não sei se você avalia isso como uma prioridade, como algo importante, mas eu gostaria que você pensasse nessa perspectiva. Agora, o resultado de você olhar para Deus, o resultado de você buscar a Deus, está lá em Mateus capítulo 5, no verso 8. Por que Deus faz isso conosco? Porque Ele deseja que eu e você tenhamos um coração puro, que sejamos limpos. Ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Quantos querem ver a Deus? Então, se você deseja isso, você tem que passar por esse processo. Deus sonda o nosso coração. Deus não deixa nada oculto dentro de nós. Então nós precisamos, o resultado é isso. Deus chama de bem-aventurado aqueles que são limpos de coração. O que é ser limpo de coração? Livres do orgulho, livres da arrogância, livres da vaidade, livres da inveja, livres da cobiça, livres da maldade, livres da preguiça. Sabe, essas coisas, e a lista poderia ser muito mais extensa. Pode ser extensa. Mas Deus quer que nós sejamos limpos de coração, então nós estamos dentro desse processo. O segundo teste, diga assim: Deus testa a minha fé. Como que Deus testa a nossa fé? Tiago capítulo 1, versos de número 2 e 3, vai falar a respeito do teste de Deus em relação à nossa fé. Ele diz assim: tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Lembra do que nós dissemos aqui na virada, que esse ano seria um ano de nós perseverarmos, o ano da perseverança. Agora, o que de fato prova a nossa perseverança? Quando a nossa fé é testada por Deus, a nossa fé é testada diante de provações. Só que Tiago fala algo aqui que parece ser um absurdo. Tende por muita alegria, tem por motivo de toda a alegria passar por provações. O quê? Ficar alegre com provações? Ficar alegre com problema? Pensa no problema que você está vivendo agora na sua vida aí. Algo que está tirando a sua paz, o teu sono, o teu apetite. Difícil, né? Muitas vezes tirar o apetite, né? Tem gente que come mais quando ainda está assim. Mas independente se você come mais ou come menos, pensa nesse problema e começa a se alegrar por esse problema agora. Fala, que benção, olha só.
bateram no meu carro, olha só, o menino está doente. Sabe, eu sei que de forma prática, não é isso que Deus quer. Que você chega lá diante do problema e você dá risada. Não, não é isso. Mas é que dentro do seu coração você tem a convicção de que tudo isso que está acontecendo, não importa se gerou um prejuízo para você, algo está cooperando para que você possa ser mais perseverante, que a sua fé aumente, e não somente isso, mas para que Deus possa lhe conduzir a coisas boas, Deus mudar esse quadro. Lembre, a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pode ser uma notícia ruim, pode ser um acidente, pode ser um prejuízo. Eu não sei o que Deus vai fazer, que forma vai fazer, quando vai fazer, mas eu posso colocar a minha fé naquilo que Ele pode produzir de bênção através de uma situação ruim. Ou eu posso escolher ficar amargurado, xingar, murmurar, jogar as coisas no chão, quebrar as coisas, discutir com a esposa, com os filhos. Eu posso escolher. Não sei você, mas eu prefiro escolher acreditar que Deus está trabalhando por coisas boas na minha vida. Eu prefiro acreditar que Deus está no meio das minhas lutas, no meio das minhas adversidades. Deus está preparando algo maravilhoso para que o nome dele seja glorificado e exaltado no meio dessa situação, para que as pessoas ao meu redor possam olhar e falar assim: olha, não sei como isso aconteceu, estava numa situação tão difícil e tão ruim, mas Deus bradou o nome do Senhor, Deus exaltou o seu próprio nome, Deus glorificou o seu próprio nome no meio dessa tempestade. É assim que Deus trabalha. Agora, você quer ver um dos testes que mais rouba a nossa paz? Falando de fé, é quando nós estamos passando por problemas financeiros. Quando nós estamos em dificuldade financeira, é um dos testes mais, talvez, terríveis na nossa vida. Por quê? O pensamento que vem é que vai faltar o recurso para pagar as contas, é que vai faltar o sustento, é que nós vamos morrer de fome porque não temos um alimento dentro da despensa, não vamos ter condições de pagar um aluguel, não vamos ter aonde morar. E aí, as coisas pioram ainda se você tem filhos, porque se você tem filhos, a sua preocupação ela aumenta, porque você fala: e agora eu tenho filhos para sustentar, para abastecer, para vestir, para fazer um monte de coisa. Então sempre vai haver essa preocupação, e principalmente na hora desse teste da nossa vida financeira, porque é muito assustador nós olharmos e não termos recurso para poder fazer as coisas. Muito ruim. Agora, quando nós somos testados nesse nível de situações financeiras, a nossa posição, a nossa resposta, ela vai se tornar reveladora, vai revelar o nosso coração. Nós vamos, quando o problema financeiro vier, nós vamos confiar em Deus, que Ele é o provedor, como diz Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ou nós vamos ficar amargurados, enraivecidos, e vamos discutir com a esposa, brigar com os filhos, sair xingando no trânsito. O que nós vamos fazer? Nós vamos andar de uma forma verdadeira, confiando que o Senhor está provendo algo, ou seja, de uma forma paciente? Ou nós vamos chutar o pau na barraca, sair da igreja, largar tudo e ficar totalmente orgulhosos e ressentidos por conta dessa situação? Qual é a forma que você fica? Você fica em paz e descansa no Senhor, o seu coração? Ou você sai descontando em todo mundo quando você não tem dinheiro? Quando falta o recurso? Ninguém pode falar nada para você, porque você fica furioso, fica totalmente antissocial, ninguém pode conversar, ninguém pode dar risada, ninguém pode fazer nada quando você... Vamos entender que Deus está nos dando uma oportunidade para nos aproximarmos dEle e conhecermos mais da sua bondade e fidelidade? Ou vamos nos isolar no nosso canto e ficar totalmente distanciado de Deus e acharmos que é o final de tudo, que não tem mais esperança, não tem mais solução, não tem, nem Deus pode mais mudar isso? Então todos nós estamos diante de atitudes para nos posicionarmos, principalmente no teste da nossa fé.
Você confia em Deus quando as coisas ficam ruins? Ou você acha que Ele te abandonou, te deixou? Da boca para fora, muitas vezes nós vamos dizer que confiamos, mas e o nosso coração ele vai ser revelado nesse período. E Deus quer revelar o seu coração para que você amadureça, cresça. Então a sua resposta diante desses testes, elas são essenciais. Então avalie bem os momentos que você está vivendo na sua vida. E por fim, o terceiro teste que Deus realiza na nossa vida, Deus testa a nossa obediência. Agora ficou um pouco complicado. Deus, Ele testa a minha e a sua obediência. Êxodo, capítulo 16, verso 4, vai dizer assim: eu os porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. Então, Deus testa a nossa obediência. Olha lá, falando do maná. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Então Deus testa a nossa obediência. Não pense que Deus não vai testar a nossa fidelidade, o nosso coração, a nossa fé. Ele testa. E muito provavelmente muitos de nós estamos dentro de testes agora e não percebemos, mas eu espero que você saia daqui nessa noite com a sua perspectiva mudada em relação ao seu problema, a sua dificuldade, a sua adversidade, aquilo que ainda não aconteceu, a oração que não foi respondida. Saia daqui com uma perspectiva diferenciada. Entenda que Deus está querendo fazer com que você cresça e que você dependa dele mais do que você dependia ontem, mais do que você dependia até hoje de manhã ou até este culto. Deus quer que nós dependemos dele totalmente. Não posso depender de Deus 50%, 50% de Deus, 50% é comigo. Não, dependa de Deus 100%. Quando nós temos filhos, aqueles que têm filhos aqui que são pais, sabem muito bem do que eu estou falando. Geralmente nós colocamos para os nossos filhos premiações ao nível de resposta à obediência. Então muitos aqui talvez usam da tática ou da educação de falar assim: olha, se você fizer isso, se você assumir tal responsabilidade e cumprir, você vai ganhar uma premiação. Pode ser, se o filho ainda é pequeno, um brinquedo, um passeio, uma roupa, não sei o que. Não, mas a gente geralmente coloca uma premiação a mais, né? A roupa não daria, não caberia nesse exemplo aqui. Agora, quando eles não obedecem, nós deixamos ele distante dessa premiação. Então, veja bem, Deus quer nos abençoar, mas existem coisas que são básicas. Por exemplo, você que tem filho, o que é básico para o seu filho? Você como tutor legal: comida, moradia, vestimenta, cuidar da saúde, né? Quando fica doente você vai lá e compra remédios. Essas coisas são coisas básicas. Amor, não é? Mas eu não acredito que você, quando o seu filho não cumpre uma direção ou uma ordem que você dá, você fala assim: você desobedeceu? Vai ficar sem almoçar e sem jantar. Você faz isso? Não vou te dar roupa também, agora você não tem mais roupa, vai ficar sem roupa. Ficou doente? Não vou comprar remédio, se vira agora. Você desobedeceu? Nós não fazemos isso. Agora, essas coisas são coisas básicas. Deus já nos abençoou com coisas básicas. Por mais que você tropece, por mais que você fale, o amor de Deus não muda em relação a você. Amém? Ele te ama e ponto final. Agora, Deus só pode nos abençoar com bênçãos maiores. Quantos querem bênçãos maiores? Uma recompensa maior. Ainda aqui nessa terra, através do nosso nível de obediência. Se eu não obedeço, eu fico com o básico. Se eu não obedeço, Deus não pode me abençoar além daquilo. Então eu preciso entender isso de tal forma que eu preciso inclinar meu coração para os mandamentos do Senhor, para a lei do Senhor, para obedecer à direção de que Ele dá. E quando eu digo lei e mandamento, você sabe, não estou falando de você voltar para o Antigo Testamento, mas eu estou te falando de que Deus requer de nós obediência, mesmo na graça, mesmo nessa nova aliança.
Deus requer de mim e de você obediência também. Então, se eu quero ser mais abençoado, há níveis de bênção para a nossa história que Deus tem preparado para nós, eu preciso que corresponder à expectativa de Deus em relação a nós. Se eu não obedecer, não vai me privar do seu amor, Ele vai continuar me amando. Mas Ele tem uma santa expectativa em mim e em você, que nós sejamos filhos obedientes. Há prazer quando um filho obedece. Você que é pai, você que é mãe, você sabe, quando seu filho obedece, o seu coração se enche de prazer e satisfação. Falando ainda dessa obediência, a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 13. 1 Coríntios 3, verso 13, vai falar sobre o seguinte: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Uma grande verdade em relação a esse teste de Deus é que ninguém aqui quer ser provado pelo fogo. Alguém quer ser provado pelo fogo? Ninguém quer. Se houver um outro meio, se houver uma outra forma de nos testar, nós preferimos esse teste, mas não pelo fogo. Por quê? Se nós entendermos os testes de Deus na nossa vida, nós podemos eliminar muita situação dolorosa na nossa vida. Se nós atentarmos para os testes de Deus rapidamente e decidirmos não endurecer o nosso coração e fechar o nosso coração para a palavra, mas abrir o nosso coração para que nós sejamos quebrantados, ministrados e tratados, nós podemos sair de situações desesperadoras, situações que nos deixaram para baixo e muito mal, que nos feriram rapidamente, ao invés de nós permanecermos nessa situação. Então Deus ordena que nós de fato façamos isso de uma forma muito mais rápida, entendamos isso. Agora, uma pergunta que muito frequentemente nós fazemos em relação a nós mesmos, é que quando a situação negativa, ruim, problemática, ela vem, nós perguntamos se isso vem de Deus ou vem do diabo. E a forma de você entender isso, qual que é? Você saberia dizer? Perguntando a Deus. Deus, essa situação que está acontecendo na minha vida, ela vem do Senhor, ou ela vem do meu inimigo? Se Deus não te responder algo direto, então não culpe o diabo por aquilo que você está vivenciando. Então foi Deus que mandou? Não. A nossa desobediência faz com que Deus se isente para que Ele possa, de fato, permitir que as coisas aconteçam na nossa vida. Por quê? Porque enquanto você não se volta a Ele, você fica à mercê das suas próprias atitudes e ações. Então Deus não pode fazer nada nesse momento. Então, se a pergunta correta deveria ser: Deus, em algum momento, em alguma área, eu tenho desobedecido o Senhor e a Tua lei, que tem trazido para mim esses resultados na minha vida? Então a pergunta já muda, porque eu não vou direcionar a culpados. Agora, todos nós somos tentados a pensar, a imaginar, a fazer coisas erradas, isso aos olhos de Deus. Não tem ninguém aqui que não é tentado. Não tem ninguém aqui que é levado a pecar através de pensamentos, olhares, algo desse tipo. Não tem ninguém, todos nós somos tentados nesse ambiente. Agora, é interessante que se você olhar para isso, você vai perceber que Deus, Ele só pode nos livrar de situações problemáticas na nossa vida quando eu me volto para Ele. Sabe o que Deus falou comigo quando estava preparando essa palavra? Que muitas das situações de miséria da nossa vida, estou falando de miséria financeira, mas de miséria de problema, de depressão, de ansiedade, de tristeza, de que as coisas não andam, é porque nós achamos que a prova de Deus, ela vem para nos matar e nos abater.
Muitos de vocês aqui já frequentaram talvez igrejas que têm os famosos profetas que revelam alguma coisa. E quando vem esses profetas que revelam, geralmente eles falam assim: olha, é isso que a prova está grande, né? Falou isso, é a chave para abrir a comporta das lágrimas, né? A prova está grande, eu estou vendo na sua vida. Aí já a pessoa já começa a chorar, já entregou os pontos. Fala, já sei, é esse o caminho. A sua luta está tremenda, aí você já chora, mas meu Deus do céu, ó Deus revelando. As provações de Deus não são para que nós fiquemos na miséria. Você sabia disso? Quando a prova vem de Deus, Deus não espera que você fique amargurado. Tem gente que fala assim, aí tem um outro nível, né, de profecia que fala assim, ó, está chegando uma prova muito difícil na sua vida. A pessoa já começa a tremer, fica com medo. Se o carro quebra, fala, aconteceu, chegou. Se a criança ficou doente, fala, chegou. Se o patrão chama lá na sala lá de reunião, fala, meu Deus, agora eu vou ser demitido. Há um tipo de tensão dentro de você, porque acredita nessas coisas. As provas que Deus nos coloca, os testes, não é para você ficar amargurado, com medo, ficar naquele estado ali de derrota, ali chorando, acabado. Deus não quer isso. A sua provação, o seu teste, é para que você cresça em fé, é para que você encare o desafio com coragem, porque a Bíblia diz que Ele não nos deu o espírito de temor ou de medo, mas de coragem. Para que Ele te deu isso? Para você enfrentar os desafios, os testes e as oportunidades que Ele dá para mim, para você crescer na fé, crescer no conhecimento, crescer na sabedoria, na maturidade espiritual. Crescer para que você tenha um casamento melhor, crescer para que você tenha um relacionamento melhor dentro da sua casa com os seus filhos, com o seu cônjuge. Crescer. Mas aí a gente acha que o teste é para esmagar a gente, para Deus ver a gente sofrendo, se acabando em lágrimas. Eu sei que tem momento que na sua vida que é momento de choro. Mas como eu costumo dizer, você não pode ser chorão. Quantos são chorão aqui? Chorões. O Walter já confessou ali. Mas você não pode chorar o tempo todo. Tem momentos que você vai chorar por um problema, por uma perda. Mas se você for toda hora chorando, será que é isso que Deus espera de você? Não, Deus espera que nós tenhamos posicionamento, que nós tenhamos fé, que nós, como filhos dele, a Bíblia diz que Ele é o Senhor dos e você, dos exércitos. E você faz parte do quê? De um exército. Quem faz parte de um exército é um soldado. Eu não sei você, mas eu nunca vi filme de guerra que o soldado fica lá chorando com a metralhadora na mão, porque não pode atacar o inimigo. É assim que você fica? Não, se ele está numa guerra, se ele é parte do exército, ele vai para cima. E o que você está esperando para ir para cima do teu adversário? O que você está esperando para começar a levantar um altar de oração na sua casa e orar para acabar e mandar o diabo embora lá do seu casamento, do relacionamento dos seus filhos? O que você está esperando? Ah, eu estou só chorando, só choro. Sabe que jeito que vai ficar? Do jeito que está. Você vai ficar chorando e nada vai acontecer. Agora, se você se levantar em fé, se você se levantar no meio desses testes de Deus, Deus, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, porque não há nada que no nosso coração Deus vai deixar oculto. Pecados não ficam ocultos. Deus vai trazer à tona o que está te trazendo, talvez peso, amargura, ressentimento, o que está te fazendo andar para trás. Deus vai trazer à tona. Se é o seu orgulho, se é a sua vaidade, se é a sua arrogância, se é a sua soberba, Deus vai trazer isso à tona. Mas eu preciso permitir que Ele sonde o meu coração, os meus pensamentos. Ele tem que sondar, eu tenho que estar aberto a Ele. E quando vier à tona o que está de errado, eu preciso ser corajoso o suficiente para dizer: Deus, me ajuda a mudar isso. Aquilo que eu posso mudar, eu vou mudar. Aquilo que eu não tenho forças, condições, maneiras, métodos para mudar, que o Senhor mude em mim e eu dê legalidade e abertura para que isso aconteça. Não adianta eu saber que eu preciso ser mudado, mas o meu coração está fechado como uma rocha, ninguém entra, ninguém abre. Você está aberto ao Senhor.
Preciso falar: Senhor, me molda, me molda. Se for preciso quebrar, me quebra novamente. Me refaz quantas vezes for necessário. Mas eu preciso disso. Por que muitas vezes nós vamos aos cultos, aos eventos e até saímos cheios? Quantos são abençoados nos nossos cultos, nas nossas reuniões e saem cheios? Por que passando alguns dias depois você está vazio? Você já parou para pensar? Você já tentou encher um recipiente que ele está rachado, trincado? Ele retém o líquido por algum tempo, mas não por todo o tempo. E muitos de nós não temos permanecido cheio. Eu sei que a busca para ser cheio é todos os dias, é constantemente, frequentemente. Mas tem muitas pessoas que estão rachadas, trincadas. E você não vai para o oleiro para ele transformar, para ele moldar, para ele fazer de novo. E é por isso que é um tal de enche, esvazia, e você nunca sabe por quê. Permita que Deus teste. Sabe, nessa noite eu quero levar você a entender que Deus está nos testando em várias coisas. Deus está nos testando como igreja, comunidade, como irmãos, como corpo de Cristo. E muitos não estão nem aí, não estão nem sabendo o que está acontecendo. Fique atento. Deus está querendo mover no nosso meio de uma forma diferenciada. Deus está querendo fazer algo nas nossas casas, nas nossas famílias. E nós estamos lá, só chorando, só sendo oprimido pelo diabo. Não seja isso. Se levante em fé. Quando o teste vier, fala: Deus, eu vou ser aprovado, não vou reprovar. Se você reprovar, fala: Deus, eu não vou reprovar de novo não, vai ser a única vez que eu reprovei. Na próxima eu estou aqui, ó, me molda, me ensina o que eu tenho que aprender com essa situação. E aí você vai ver o crescimento e o caráter de Cristo sendo formado dentro de você. Fica de pé nessa noite. Queria que a equipe de louvor viesse para cá. Então toda aprovação na nossa vida não precisa ser um tempo de sofrimento e miséria. Diga assim: as provações na minha vida, vamos lá? As provações na minha vida não precisam ser um tempo de miséria e sofrimento. Então quando você olhar nessa perspectiva, você vai ver que Deus está querendo te levar para um caminho totalmente diferenciado. Sabe, querido, a forma de Deus nos tratar muitas vezes é de nos levar para um ambiente ao qual nós nunca tivemos estado antes. E para que isso aconteça, nós precisamos estar dispostos a ser testados. Porque se nós pudéssemos resumir tudo, o que Deus quer de nós? Um coração purificado. Nosso coração precisa ser purificado. E é no fogo das provações, é no fogo das tribulações que o nosso coração é provado. Ele quer que nós tenhamos uma fé inabalável. Não é aquela fé que hoje eu creio, amanhã eu não creio. Se está tudo bem eu creio, se está tudo ruim eu já não creio mais. E Ele quer que nós tenhamos uma obediência inegociável. O diabo pode propor coisas para você, negociar com você. A obediência é um princípio que eu não vou negociar. Eu queria que você, por um instante, fechasse os teus olhos. E agora olhasse no meio dessa tempestade, no meio desse problema que você está vivenciando, que tudo isso que está acontecendo não é para você ficar apenas chorando, que isso não vai acabar com você, que isso não é um tempo de miséria, de sofrimento que Deus estabeleceu. Não, não é. Começa a se levantar agora na oração. Fala: Deus, eu entendi, glórias ao Senhor, porque as minhas escamas foram tiradas. Esse problema, essa luta é porque o Senhor quer que eu me levante em fé, em oração, em obediência, para que o Senhor sonde o meu coração, seja eu aprovado e eu possa conhecer mais do poder de Deus. Em nome de Jesus, comece a orar. Comece a orar onde você está. Comece a declarar para o Senhor: Senhor, eu creio que daqui para frente eu não serei mais reprovado. As áreas onde eu tenho sido reprovado constantemente, frequentemente, eu quero dar um basta hoje, porque eu entendo que o teste de Deus é para que eu venha crescer. E
Então eu não vou ficar mais naquele estado deplorável, onde as pessoas ficam com dó de mim. Tem muita gente que às vezes fica com uma situação que querem que tenha um dó. Dó de você não resolve nada. Posso ter dó de você, posso ter pena de você, coitado, né? Olha só. Mas Deus não vê você nem eu como coitadinho, como alguém que é digno de pena. Não vê. Deus quer que eu e você cresçamos na fé, deixemos de ser filhos infantis, mimados e venhamos a amadurecer. Pastor, mas ainda não está acontecendo nada, não mudou nada, estou orando, estou jejuando. Continua orando, continua jejuando, não arreda o pé. Nessa batalha, não é você que vai lançar a mão do arado, vai deixar as armas por terra. O seu inimigo, o seu adversário é que tem que sair da sua casa, tem que sair do seu casamento, tem que sair da vida dos seus filhos, tem que sair da vida do seu cônjuge. É o seu adversário que tem que sair. Eu e você temos que exercermos ocupação. Ele que tem que deixar o território. É ele que é o invasor, impostor, ilegal naquele lugar. Não há legalidade para ele agir lá. Se você se posicionar, dizer: essa terra é minha, esse lugar é meu, essa família é minha, aqui você não vai tocar, aqui você não vai agir, sai da minha vida, sai da minha casa em nome do Senhor Jesus. Começa a fluir no Espírito, vai, flui no Espírito. Ore, levante suas mãos, aponte para suas casas, onde você mora. Comece a declarar. Se você está com seu cônjuge aí, pega na mão dele ou dela. Fala: nós vamos vencer essa batalha, nós vamos vencer essa guerra. Tudo isso que está na nossa vida é um teste, mas nós não seremos reprovados, nós seremos aprovados. Nós não vamos sair como derrotados, fracassados, nós vamos vencer. Ore, declare. Fala: eu creio, o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos mostrar isso, para nos dizer isso, para nos lembrar que somos vencedores, para nos lembrar que nós precisamos nos posicionar, e esses testes estão acontecendo porque Deus quer nos levar para níveis maiores, lugares secretos, lugares de intimidade, para conhecermos o seu coração, a sua bondade, a sua benignidade, que vai nos cercar dia após dia. Ore, declare, expulse o diabo de lá. Fala: ó, diabo, seus dias estão contados. A partir de hoje, na minha casa vai ter um altar de adoração. Não vai ser um altar de briga, de contenda, de falácia, de mentira, de xingamento. Vai ser um altar de louvor, um altar de adoração, um altar de busca, um altar de reverência ao Senhor. Na minha casa vai ter leitura da palavra, na minha casa vai ter reunião, na minha casa vai ter louvor, na minha casa vai ter busca, na minha casa vai ter a paz que excede todo entendimento.